Fala galera, beleza? Aqui é Felipe Mael e eu queria conversar com vocês a respeito de uma vida com propósitos. Não sei vocês, mas comigo já aconteceu diversas vezes, né, da gente fazer diversas atividades, trabalhar, enfim, estudar, né? Nós, né, naturalmente, temos diversos propósitos nas nossas vidas, né? Nós temos diversos, na verdade, não seriam propósitos, o certo seria falar planos, né? Nós traçamos diversos planos para as nossas vidas. E quem de vocês aí, né, muitas das vezes já conquistou algo que você queria muito, né, algo que você sonhou, uma casa própria, um carro novo, enfim, um casamento, um filho, enfim, um sonho da sua vida. E aí você conquista aquele sonho, mas ainda assim você sente, poxa, mas era só isso, né? Quem nunca passou por um momento desse de falar, pô, mas será que a vida tem algo mais para nos oferecer? Será que existe mais alguma coisa além disso, além de só trabalhar, né? Pagar as contas no final do mês, ou se divertir, sair, né? Eu conheço vários jovens aí que estão sempre nas baladas, aí chegam em casa no final de semana, ou chegam em casa depois da balada e sentem um vazio, né? Pessoas também que já passaram da idade da juventude, já estão na idade adulta e sofrem com a solidão ou sofrem sem saber o porquê estão aqui, o porquê vieram à Terra, né? Então, é muito comum a gente ver as pessoas tristes, as pessoas, acho que desiludidas, sem saber exatamente o motivo pelo qual elas fazem as coisas, né? Então, a partir desses pensamentos e também das minhas próprias experiências, né, eu resolvi fazer um estudo a respeito de o que é ter uma vida com propósito, ou melhor, qual é o propósito da vida, né? Da vida que nós temos aqui nessa terra, por que nós estamos aqui, enfim. E espero que você goste, espero que você possa estar nos seguindo aí, compartilhando, né? E que Deus possa falar no seu coração, tá bom? Vamos lá. Uma vida de propósito, né? Quem nunca se perguntou o que eu quero ser? Quando nós somos crianças, a gente sempre tem aquela brincadeira, o que você vai ser quando crescer? O que eu quero ser? E muitas das vezes nós conseguimos chegar no nosso objetivo, né? Nós realizamos os nossos sonhos, nós realizamos os nossos desejos, é porque a vontade de Deus é que os nossos desejos sejam realizados. Mas às vezes a gente sente um vazio mesmo tendo tudo, né? Quantos artistas, quantas pessoas famosas e com dinheiro a gente vê que acabam até se suicidando porque não veem mais razão para existir, não veem mais razão para viver, né? Então, é uma pergunta comum que a gente faz quando é pequeno, né? O que eu quero ser? O que eu quero ser quando eu crescer? Você vai conseguir ser tudo aquilo que você quiser. Basta crer e trabalhar para isso, né? Mas somente a busca por essas coisas ela vai te satisfazer? E é a respeito disso que a gente vai conversar aqui, né? Todos nós nascemos para o sucesso, todos nós podemos prosperar, todos nós podemos avançar, mas o sucesso sozinho ele não traz a felicidade. Ou não digo nem a felicidade, mas a plenitude, né? Porque existe uma diferença entre plenitude ou a paz, né? O shalom de Deus, que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. A paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Deus vem trazer, né? Que é nada faltando e nada quebrado. Essa paz a gente só consegue em um lugar. Outra pergunta, né, que a gente faz muitas vezes quando a gente está num beco sem saída ou até mesmo passando por um dilema pessoal, né? O que eu deveria fazer com a minha vida? Ou melhor, o que eu fiz com a minha vida até aqui? Será que o que eu fiz ou será que o que eu estou fazendo está valendo a pena? Eu mesmo tenho me perguntado a respeito disso, né? E resolvi buscar entender um pouco mais a respeito do propósito da vida ou qual o propósito para a minha vida, né? Eu tenho buscado muito essas respostas e creio que muitos de nós têm também feito essas perguntas para si mesmo. Então, essa é uma pergunta importante, né? E os objetivos, né? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e os meus sonhos para o futuro? Né? A gente para de sonhar, quando a gente para de sonhar, a gente para de evoluir. Quando a gente para de ter objetivos, a gente para de crescer, né?
Mas, como eu falei anteriormente, né, a busca somente pelas coisas materiais ou a busca somente pelo nosso sucesso pessoal, ela vai garantir para a gente uma plenitude ou uma satisfação. É isso que a gente vai ver aqui durante esse estudo. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, eu achei bem interessante essa tela, ela fala o seguinte, né? Ela fala a respeito de um inventor. Esse cara aí é um inventor, ele inventou, acho que foi o primeiro óculos tridimensional, né? Aquele óculos de realidade virtual, mas na verdade é uma televisão, né? Mas se você pegar uma invenção dessa aí, você vai saber usar, né? Você vai saber qualquer invenção que é feita, né? A partir do momento que essa invenção é feita, se eu não tiver nada parecido com aquilo, eu não vou conseguir usar ela, a menos que o próprio inventor me ensine como use, né? Ou que tenha um manual de instrução. A invenção por si só, ela não vai, de forma nenhuma, me ensinar, né, como que ela funciona, né? Claro que hoje a gente já tem até aplicativos que já tem aquelas tutorial que automaticamente vai clicando e vai fazendo, né? Mas, num conceito geral, né, uma nova invenção, ela não vai de forma nenhuma nos ensinar a fazer, ou nós não vamos aprender por nós mesmos, né? Vai tentativa e erro, né? Vai demorar muito tempo para poder aprender como que ela funciona, mas o ideal é que o próprio inventor ou um manual de instrução possa estar nos orientando a respeito de como ela funciona, né? Então é interessante isso aqui. Eu pesquisei diversas invenções e algumas delas são bem curiosas, né? Mas essa aqui eu gostei bastante, né? E aí eu estava pesquisando também, né, a respeito desse Bertrand Russell, né? Ele ganhou um prêmio Nobel em 1950. Ele era matemático e filósofo e, além disso, ele era ateu e agnóstico, né? O cara não acreditava em Deus, mas ele chegou na seguinte conclusão: que a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito de Deus para a vida não tem sentido, né? Então, se eu não admitir a existência de Deus, não há que se falar em propósito, um propósito de Deus para a vida, né? O propósito ele está muito relacionado com aquilo para o qual você foi criado para fazer, né? A gente vê muitas pessoas aí que vão sendo. A gente olha para aquela pessoa e fala assim, cara, você nasceu para isso, você é um cara que foi feito para fazer isso, né? Mas se a gente não admitir que Deus nos criou e nos criou para um propósito, a gente fica mais difícil da gente poder achar esse propósito para a nossa vida e compreendê-lo, né? Então, partindo dessas análises iniciais, a gente chega, na verdade, a uma conclusão que tudo começa em Deus, né? Lá em Colossenses 1,16 ele fala o seguinte, tá? Essa é a versão da Bíblia Mensagem. Ela fala o seguinte: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começam nele. Nele quem? Em Deus. E nele encontram o seu propósito. Ou seja, tudo começa em Deus e o propósito ele se encontra também em Deus. É interessante quando a gente começa a analisar, porque Deus ele é o criador de todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele para cumprir um propósito, né? Olha como é que as coisas vão fazendo sentido, né? E aí a gente avaliando um pouco mais, né, as passagens, e a gente vai estudar alguns versículos bíblicos, a gente fala o seguinte: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Deus, ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que ele está trabalhando para tudo e para todos. Deus ele tem um plano, ele é um arquiteto, ele é um grande arquiteto do universo. E esse plano, ele quer que nós tenhamos e que a gente consiga conquistar tudo aquilo que a gente sonha, né? E só através de Cristo é que nós conseguimos mesmo entender o propósito para o qual nós fomos criados, né? O Albert Einstein, né, ele dispensa a apresentação, né? Ele fala o seguinte: Deus não joga dados com o universo, né? Não existe acaso para Deus.
Deus não faz as coisas por fazer, Ele escreve certo por linhas certas. Tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é bom. A Bíblia diz lá que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. E nele não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus perfeito. É um Deus que não muda, né? Lá em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Lá em Romanos 12:12 ele fala assim: não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, Deus, Ele é um Deus que não faz nada por acaso. Ele é um Deus bom e Ele não muda. A Bíblia diz lá que passará os céus e a terra, mas a minha palavra, essa não passará nem um tio. Ela não muda, ela sempre será a mesma. Então, você não é um acidente. Vou repetir, você não é um acidente. Você não nasceu por acidente, você não é um fracassado, você não é uma pessoa que é uma derrotada, você não é um pobre miserável. Você não é. A Bíblia lá em Jeremias 1:5, ele fala o seguinte: antes de eu criar, formar você no ventre da sua mãe, eu escolhi, eu conheci você. Então Deus te conhece antes mesmo dele te formar, antes mesmo de você existir, ele já te conhecia. Antes de você nascer, sair do útero da sua mãe, Deus falando: eu o designei para uma obra especial, eu consagrei você. Ele tem um propósito para cada um de nós. E antes de nós nascermos, antes de nós sermos formados, Ele já tinha um propósito para mim. Ele já tinha um propósito para você. Antes de você sair do ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Olha que maravilhoso isso. Lá em Isaías 44:2 ele diz assim: eu sou o Criador e você estava sob os meus cuidados antes de nascer. Meus queridos, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a sua situação financeira, a sua situação emocional, eu não sei o que está acontecendo contigo, com a sua vida, mas fica com essa palavra: se Deus, Ele é o teu Criador e Ele estava com você, você estava sob os cuidados dEle antes mesmo de você nascer, e dirá agora. A Bíblia diz lá: olha para os passarinhos lá, eles não plantam, não semeiam, nem colhem, mas Deus os alimenta. Você é importante para Deus. Eu peguei essa foto dessa criança aí, como se ela estivesse sendo chocada de um ovo, como se ela não tivesse nem pai, nem mãe. Quantas vezes a gente já se sentiu assim, em determinadas circunstâncias da nossa vida, a gente se sente como abandonado, sozinho. Mas Deus está falando hoje para você: eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados antes mesmo de você nascer. E Ele continua cuidando de você hoje. Ele continua te amparando, te dando livramento, te dando provisão, te dando força, te dando ideias para que você possa avançar, que você possa prosperar. Outra passagem interessante, lá em Salmos 139, essa passagem é linda. Ela é linda demais. Ela fala assim: tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como eu fui feito. Aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Com o livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Olha que coisa linda. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de Deus te trazer a esse mundo, passou um filme na frente dele sobre toda a sua vida. Nós temos o livre-arbítrio, mas apesar de nós termos o livre-arbítrio e da onisciência de Deus, nós podemos fazer as nossas escolhas. E nós podemos escolher andar no propósito que Deus criou para a gente ou andar nas nossas próprias vontades. E a Bíblia diz lá que
Eis que eu te coloco 2 caminhos na tua frente, o caminho do bem e o caminho do mal. E Deus ainda dá cola, fala, escolhe o caminho do bem para que vivas. Né? Então nós temos aqui essa possibilidade de escolher qual caminho que a gente vai seguir. Né? E aqui ele fala bem abertamente que me viu crescer desde a concepção até o nascimento. Ele viu todos os estágios da minha vida, né? E antes mesmo, né? Olha só, os dias da minha vida foram todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro dele. Deus preparou esse dia para você. Deus sabia que você ia estar vendo esse vídeo. Deus sabia que você precisava ver esse vídeo. E Deus quer trazer para você uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, para que você possa descobrir qual é o seu propósito em Deus. Sabe, Deus ele tem um propósito. Na verdade, como é que foi feita a criação? Deus tinha um propósito. E aí ele criou você. Né? A gente pensa que, na verdade, Deus criou a gente e depois depois Deus dá um propósito para a gente. Mas na verdade é o contrário. Vou dar um exemplo. Deus precisava de um homem que pregasse o evangelho. Aí Deus criou Paulo. E aí Paulo se tornou um perseguidor da igreja até encontrar Cristo. E a partir do momento em que ele encontrou Cristo, ele passou a ser o pregador do evangelho, responsável por levar a palavra de Jesus por toda a Roma antiga e escreveu quase a metade do Novo Testamento todo. Né? Mais da metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Então Deus tinha um propósito e Paulo queria viver a vida do jeito dele até o momento em que ele se rendeu ao poder de Deus e ele pôde cumprir o propósito para o qual ele foi criado, né? E reviveu a plenitude, né? É interessante ver como que as pessoas elas têm um propósito para o qual Deus a criou, né? E a gente não pode cumprir esse propósito se a gente não conhece nem o nosso Criador, né? Como que eu vou saber para que eu fui criado, né? A gente usou aquela comparação com o inventor. Como que eu vou saber para que eu fui criado, né? Se eu não sei nem quem é o meu Criador, ou se eu não busco conhecer o meu Criador? Então, eu preciso começar a buscar conhecer o meu Criador. E a partir do momento em que eu conheço o Criador, aí eu sim vou começar a avançar na descoberta do meu propósito. Né? Em Efésios 1:4, né, ele fala o seguinte: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Né? Você e eu fomos escolhidos como alvo do amor de Deus, como alvo do amor dele, por causa de mim, por causa de você. Ele nos deu a Jesus Cristo, né? Para que todos aqueles que nele crescem fossem feitos filhos de Deus, né? Para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Né? Então, antes dele estabelecer o fundamento da terra, ele já tinha estabelecido o Cordeiro, ele já tinha visto todo o plano. Né? E ele já pensava em nós, e nós já éramos alvo do amor dele. Olha que tremendo. E para a gente finalizar, aqui eu tenho em Romanos 12:3, ele fala o seguinte, que o único modo de nós entendermos, na verdade o único modo de nós nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Né? Não pelo que nós somos e que nós fazemos por Ele. Né? Nós fazemos uma busca inversa. Nós tentamos descobrir quem nós somos. E aí nós precisamos fazer coisas para nos sentir bem. Né? Nós precisamos fazer o bem, nós precisamos fazer as coisas para que a gente se sinta relevante, que a gente se sinta útil. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o único modo para que a gente possa nos entender, a única forma que eu tenho para que eu possa me entender é sabendo quem Deus é e principalmente o que Ele fez por nós. Se eu não sei quem Deus é e se eu não sei o que Ele fez por mim, aí eu não vou conseguir de forma nenhuma saber quem eu sou e para que eu fui criado. Beleza, galera? Esse é o nosso primeiro vídeo lá no canal, eu vou estar postando lá. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Manda seu comentário. E se você quiser se inscrever no nosso canal também, que a gente vai estar periodicamente fazendo
aí vídeos explicativos e estudos da palavra, né? E se você gostou e se você puder compartilhar, eu agradeço muito aí, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, depois a gente conversa mais. Um grande abraço.